Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia abençoado, um sábado de vitórias, de paz, um final de semana poderoso que Deus nos dá, nos abençoa, para que nós venhamos a fazer sempre o nosso melhor, em nome de Jesus. Hoje, você sabe, temos nosso trabalho das crianças, então, se você pode, venha até um dos nossos templos, venha aqui na nossa sede, aqui na rua Taquari, 995 na Moca. Venha, faça parte desse trabalho abençoado a partir das 14 horas, em nome de Jesus. E amanhã, você sabe, o dia das primícias, quando nós começamos a nossa semana já dando o nosso melhor, ofertando ao Senhor o nosso melhor, começando bem a nossa semana. Então, cultos a partir das 9 da manhã, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler para você aqui a nossa mensagem de hoje, que é muito importante que você reflita e você aplique na sua vida, que está em Mateus 6, 22 e 23, diz assim, ó: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então nós temos que entender isso. Tudo é uma questão de olhar, de uma perspectiva. Não tem aquela frase, né, que as pessoas às vezes falam, né? Não, você está olhando para o copo meio vazio e o outro está olhando para o copo meio cheio. Então é o mesmo copo com a mesma água. Mas alguns estão reclamando, outros estão falando que está bom. Outros estão sendo gratos, enquanto outros estão olhando para os defeitos. Então, nós temos que entender, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se são maus, quantas trevas, que tremendas trevas são. Quão escuro, como será terrível essa escuridão. Então, o olhar, a perspectiva, muda tudo. A maneira de você olhar para o seu marido, para um problema, para uma situação que você está enfrentando, muda tudo. Ou você pode escolher aceitar e conviver com uma situação olhando só para o pior lado daquilo, como se aquele problema, vamos lembrar da história de Davi. Todo mundo enxergou o gigante como um terrível problema. O Davi enxergou com olhos bons. E toda a vida dele ficou cheia de luz. Porque ao invés de olhar como um problema, como algo insolúvel, como um problema que já estava condenado, já todo mundo, todo o país já estava condenado, ele olhou com um olhar de esperança. Ele olhou, ninguém precisa ficar com o coração abatido, eu vou lá e eu vou resolver isso. E aquela frase poderosa, você vem contra mim com espada, com dardo, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, isso é visão. Isso é ter um olhar bom, um olhar cheio de luz sobre as coisas. Então, às vezes nós estamos olhando para o marido, para o filho, para a nossa vida, para o nosso financeiro, para onde nós trabalhamos, para a nossa casa. Estamos olhando com um olhar mau, não enxergando as coisas boas, não buscando nem tentar enxergar. Muitas vezes para nós, a coisa ruim, ela já ofusca aquilo que poderia ser bom. Às vezes você está olhando para a sua vida e aquela história, né? Às vezes você está reclamando do seu corpo, está reclamando mas você, por que você não olha? Tem gente que não tem um membro do corpo. Meu trabalho, o trânsito, você está sendo útil. Olha pelo lado bom, você está sendo útil, você está produzindo alguma coisa, você está sendo relevante para alguém. Você está sustentando a sua casa, aquele seu trabalho, se você se esforçar, se você fizer mais, você pode conquistar coisas muito maiores, muito superiores. Aquele não é o seu destino, aquele não é o fim da linha para você, aquele é só um processo. Então, ao invés de muitos olharem com um olhar de gratidão, meu chefe, meu trabalho, mas é aquele que sustenta, que você recebe o seu salário, sua dignidade. Mas não, estou olhando, nossa, que horrível esse trabalho, esse trânsito, esse patrão, esse colega de trabalho, esse marido, esse filho. Quer que Deus tira tudo? E se Deus tirar tudo, será que vai ser melhor? Às vezes está reclamando da sua vida, mas você não se posiciona também para ter uma atitude diferente, um olhar diferente com as coisas. Então tudo é uma maneira de olhar. Tudo é uma maneira
de lidar com as situações. Às vezes você pode lidar de uma maneira diferente com uma situação, mas você prefere lidar com a pior atitude, sendo negativo, brigando, desequilibrado, pessimista, acusador, sendo que nós poderíamos ter outro tipo de comportamento, por exemplo, no casamento. Às vezes tem uma conversa, mas prefere brigar. Às vezes com um filho que faz um negócio, ao invés de sentar, explicar, dar o exemplo, conversar, não, já briga, já grita, já põe de castigo. E onde que a gente vai chegar com isso? É só nós olharmos a nossa vida. Será que esse plantio está nos conduzindo a um resultado bom? Essas sementes que eu estou lançando todos os dias, eu estou colhendo frutos que eu gostaria de colher mesmo? São esses frutos que você quer colher? São esses resultados que você quer colher? Então, ao invés de olhar com os olhos maus, busque um olhar espiritual, um olhar do Senhor. Nós vemos Jesus, ele sempre olhando pelo lado bom das coisas. Ao invés da acusação da maioria dos religiosos, que estava lá acusando, criticando, condenando já aquela pessoa como se fossem perfeitos, o Senhor olhava com o lado bom. Alguém te condenou? Eu também não. Só não peques mais, só não cometa mais esse erro. Aprenda com isso, ou seja, ele olhava a mesma pessoa, a mesma situação, mas com olhares totalmente diferentes. Enquanto uns queriam jogar pedra, ele estendia as mãos. Então, cuidado. Às vezes nós perdemos muitas coisas pela maneira negativa de olhar. Então, deixe as suas esperanças e não os seus sentimentos moldarem o seu futuro, as suas decisões. Então, aprenda a falar de uma forma diferente, a agir de uma maneira diferente, agir e falar como você espera que aconteça. Então, faça as declarações poderosas, seja grato, seja mais leve. O mundo já está tão pesado, as pessoas já se odeiam tanto. Não contribua também com isso. Contribua para a paz, para a serenidade, para o equilíbrio, para a harmonia, para o silêncio. Nós vivemos num mundo também tão barulhento, tão cheio de estímulos, barulhos, coisas acontecendo. Trabalha pelo silêncio. Não seja você que deixa o ambiente mais tenso, com grito, com briga, com ofensa. Não. Aprenda a aliviar, a equilibrar, a trazer uma calma, a trazer um olhar de luz, de sabedoria para aquele ambiente, para aquela casa, para aquele relacionamento. Aprenda isso para a sua própria vida. O primeiro sempre a ganhar, quando nós obedecemos a palavra, quando nós estamos aqui lendo a palavra. Tudo sempre é com base na palavra. O primeiro a receber a vitória somos nós, sou eu, é você. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será cheia de luz. Mas se ela for ruim, for má, se os seus olhos forem maus, pesados, escuros, é assim que será a sua vida. Então, lembra disso. Tudo é uma questão de olhar. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa mensagem abençoada que o Senhor nos favorece. E eu peço, Senhor, venha nos favorecer, nos capacitar, nos ajudar a discernir, meu Pai. Nós temos falado tanto de discernir os tempos, meu Pai, as situações. Senhor, venha nos abençoar, venha nos capacitar, venha nos dar direções poderosas, que nós venhamos a ouvir, meu Pai, a enxergar, a ter olhos, ouvidos, meu Pai, um sentimento, percepções diferentes, meu Pai, que nós não venhamos a ser conduzidos pelas velhas coisas, mas por coisas novas, coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que nos levantam, meu Pai. Então nos ajuda a ter esse espírito, a olhar com os olhos bons, olhar de luz, a não sermos apenas repetidores, meu Pai, mas aqueles que vivem, que entendem e que agem de uma forma diferente, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus querido, nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Fala profundamente na vida de cada um, abençoa o nosso dia, o nosso final de semana, as famílias, meu Pai, os casamentos, abençoa as pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado, amém, amém e amém, graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, poderoso, cheio de vitórias, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.